O que motivou a China a ser a segunda maior economia do mundo? O gigante asiático, a princípio, era um grande país com uma grande população, mas composta de agricultores e pescadores. Foi a China quem inventou a pólvora. Quem acha que foi a Itália que inventou o macarrão, o espaguete, está enganado. Quem inventou foi a China. A Itália apenas criou uma grande diversidade de molhos. Se você acha que quem descobriu o chá foram os ingleses, pela Inglaterra ter a tradição do chá das 5, o tea, vocês estão enganados. Quem descobriu o chá também foram os chineses. O imperador Shennong, em torno de 250 anos antes de Cristo, estava embaixo de uma árvore fervendo uma água e caíram umas folhas no vasilhame. E aí aquele aroma agradável subiu, ele sentiu, tomou aquela infusão e sentiu um bem-estar muito grande. E aí foi descoberto o chá. Só que, para a sorte dele, não foi uma folha de uma planta venenosa, porque se fosse, ele não teria contado essa história, essa descoberta. Então, impulsionou o cultivo de chá na China e até hoje nós vemos lavouras de produção comercial de plantas medicinais para fazer o chá, a produção do chá. Maravilha. Mais um ponto para a China. A seda pura, o tecido, quem inventou foi a China. Um casulo que uma larva criava em volta de si mesma. Eles perceberam que dali, puxando o fio, que era feito antigamente manualmente, criaram o tecido. A China é um país de cultura milenar. Para se ter uma ideia, o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500. Então, nós temos 524 anos de descoberto. A China tem muita estrada percorrida e o mundo tem muito que aprender com esse gigante asiático. Então, tem toda essa história, né? A China, de invenções, de criações. A pólvora, a princípio, não foi criada com fins bélicos, mas para festividades. Os europeus foi que utilizaram para fins bélicos e a China aí despertou. 200 anos antes de Cristo, já utilizavam-se da Rota da Seda para comercializar os produtos adquiridos dos chineses. Se utilizava de caravanas para comercializar seus produtos com outros países. Maravilha! Então, a China, entre as suas invenções, está o garfo, o macarrão, a pólvora, o papel moeda, a pipa e muitos outros inventos. Toda essa história, né? A China, de invenções, de criações, eram lá do gigante asiático, da China. Tem um filme muito interessante, Marco Polo, ainda em preto e branco, com Gary Cooper. Filme maravilhoso. Nesse filme, ele
é procurado pelo pai, que era uma família de mercadores de Veneza, e pedem para ele ir, como ele tinha um espírito aventureiro, para ele ir à China para descobrir que país era esse que tinha tantos produtos criados maravilhosos, joias, porcelana, tecido. E quando ele chega lá, ele descobre mais ainda além. Ele com a sacolinha, uma capanguinha, e aí começou a coletar pólvora, macarrão e muitos outros. É um filme maravilhoso, muito interessante para quem não assistiu ainda. Vou ver se eu posto aqui uma parte dele. Gold, ivory, see the craftsmanship. Jewels, precious stones, look at them. Feast your eyes on such treasure as you never dreamed of before. Where did it all come from, Nicola Polo? From the end of the world, the Persian trader brought it. But they have nothing like this in Persia. Beyond Persia. India? Beyond even India, 1,000 leagues beyond. These gentlemen are treasures from China. As far as that? The mightiest empire on earth, and the richest. If we could establish trade with China, we could buy such stuff as this for nothing. But I need not tell you what we could sell it for. How far is it? There is one man in Venice strong enough and clever enough to make this perilous journey and to do the work for us. Who? My son, Marco Polo. Look, Petruccio, China, Peking, we're here. You have never seen food like this before? No, what is it, snakes? No, no. It has been eaten by the poor people in China for many generations. We call it spaghetti. Oh, the saints in heaven preserve this good Christian from the powers of... What is this strange invention? But it's nothing but a toy. But how does it make so much noise? If you're interested, come into my workshop and I'll show you. Here is fire powder. But when it is enclosed in a case and the vapors cannot readily escape, it will burst with great violence. You see? I see. Então, voltando aqui à China, o que tem motivado a China a continuar crescendo? A China já foi colônia da Inglaterra, teve seu país rateado pela Inglaterra, que Hong Kong era uma colônia inglesa, Macau uma colônia portuguesa, e a China, apesar de ter uma população superior à do Japão, foi invadida por japoneses. Então, com o passar dos anos, a China percebeu, eu deduzo dentro das minhas limitações de percepção, mas a China percebeu que era um país vulnerável por não ter o armamento, por não ter riqueza. Estava vulnerável aos países mais desenvolvidos economicamente e mais bem armados que ela. Então a China percebeu. A União Soviética era uma potência nuclear. Estados Unidos, outra potência. Guerra Fria. Eram os dois países antigamente que tinham destaque no cenário mundial. A China falou, bom, se nós continuarmos aqui sendo agricultores e pescadores, vamos continuar sendo colônia aqui dos bacanas aí, estrangeiros, dos ocidentais. E aí o que foi que a China fez? Vamos nos desenvolver tecnologicamente, abrir a nossa economia para países estrangeiros, nos industrializarmos, e aí o crescimento não aconteceu da noite para o dia. Isso aí não acontece com país nenhum. Agora, teve o primeiro passo, o despertar. Isso aí é que foi importante. Então, a China aí começou a abrir o mercado. A Apple, que é um símbolo dos Estados Unidos em telefonia móvel, foi produzir seus aparelhos lá na China.
tem uma fábrica que gera 200 mil empregos da Apple. Donald Trump criando aquelas barreiras comerciais sobre os produtos da China, aquela briga, e a filha de Trump silenciosamente estava comprando os produtos, roupas da China, importando da China para a sua empresa de confecção que ela tem nos Estados Unidos. Eu não sei se ela tem loja de franquia, eu sei que ela tem empresa têxtil. E Donald Trump naquela briga com a China e tal, e ela na dela, alheia a tudo isso, importando suas roupas da China. Então, é interessante isso. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Ela importa minério, ela importa soja e outros grãos, carne. Quando a China fala, tem uma bactériazinha aqui, uma suspeita de uma bactéria na carne, não sei o que e tal, suspendeu. A Bolsa de Valores faz sente o impacto. A JBS, que exporta, é um grande exportador. Eu não sei se a BRF também exporta. Aí o preço dos ativos vai lá para baixo. Então, essa é a China hoje. Antigamente, quando o Alan Greenspan dava uma mal notícia econômica, o espirro que ele dava lá no Federal Reserve, o mundo todo pegava uma pneumonia. Of getting out of this without some pain. And we keep trying to assuage the pain with negative consequences. And I think we have to be careful about that because when you get into a situation such as we're now in, it's going to take a while to get out of it, and it's going to be... Hoje é o contrário. Hoje, não só os Estados Unidos, mas também a China. Se a China desacelera a economia, as compras, o mundo sente o impacto. A Austrália, que é o maior produtor de minério, sente. Então, a China percebeu que para ter espaço no cenário cada vez mais globalizado, ela tinha que crescer economicamente e militarmente, observando que quem estava ditando as ordens, na época, eram os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética fragmentou-se. Ficou os Estados Unidos atropelando a ONU, as decisões da ONU, impondo a sua vontade sobre as organizações mundiais. Então, ficou sendo o xerife do mundo. Mas para haver um equilíbrio mundial, eu sou pela paz, mas tem que ter um equilíbrio de poder no mundo. E a China está surgindo como esse fiel da balança, para manter um equilíbrio mundial. Eu fiquei muito contente. A China, das 10 maiores pontes do mundo, 8 estão na China. Só para ver o desenvolvimento, o know-how em construção, pesada que a China tem. Tem ponte que mobilizou centenas de engenheiros na construção da ponte, na elaboração dos projetos. Então, a China, ela não alardeia o que está fazendo, o que vai fazer. Ela só mostra o resultado. É uma potência em armamento. Ninguém sabe ao certo o potencial dela, mas ela é potência em armamento. Ela já está com 17 trilhões e pouco de dólares o PIB dela. Os Estados Unidos, 26. Então, ela é uma questão de tempo, ela ultrapassar os Estados Unidos. É uma questão só de tempo. E o asiático é isso aí. Ele planeja
com calma, com segurança, e só mostra resultado. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a China se manifestar favoravelmente à criação do Estado palestino, que eu acho uma injustiça ter sido criado o país de Israel, o Estado de Israel, e simultaneamente não ter sido criado o Estado palestino também. Sendo que a terra que foi criado o país de Israel foi tirado da Palestina. Antigamente aquela terra santa, aquilo tudo ali era Palestina. Cristo nasceu na parte mais pobre da Palestina. Aquilo era tudo Palestina. Então, nada mais justo do que a Palestina ser um país reconhecidamente, mundialmente, como um país. A China já deu esse grande passo, alguns países europeus já se mobilizaram também neste sentido, e eu fiquei muito otimista quando eu vi essa semana a China tendo uma reunião com 14 grupos palestinos de ideologias diferentes. Eles têm que estar unidos, coesos, e a China percebeu essa fragilidade e trouxe eles para lá, para Beijing, fez uma reunião, e eu creio que o resultado da reunião foi muito positivo, e foi apenas um primeiro passo que a China deu para tentar melhorar a qualidade de vida dos palestinos. Eu só vejo coisa boa nessa aproximação da China com a Palestina. A China se aproximou também do Afeganistão, está viabilizando a exploração dos minérios que tem no Afeganistão. Então, o Afeganistão vai surgir aí também com uma economia crescente daqui a um tempo. Eu espero também ver a Palestina melhorando a qualidade de vida dos seus habitantes, porque eu tenho visto cada vida o que eu fico penalizado, horrorizado, dessa barbárie que Israel tem feito há décadas com os palestinos, covardemente, impunemente, criminosamente. O mundo está despertando através das manifestações de universitários, da sociedade, dos organismos internacionais, dos líderes, dos governos pró-Palestina, porque tem que ter um fim nesta barbárie. Então, voltando aqui à China. A China domina a tecnologia de trem-balas, carros elétricos, e eu sou um grande admirador da China pelo seu desenvolvimento tecnológico, pela sua industrialização, pelo apetite voraz que a China tem pela compra de minério, de soja, de carne, e pelo crescimento, pela melhora na qualidade de vida da sua população, na renda per capita também. Eu acho que futuramente a China vai se democratizar um pouquinho. Ela já viu que o caminho era o capitalismo, abrir o seu mercado para o capitalismo, a mudança de regime, que era um país fechado. Olha o que acontece com Cuba, que é um país fechado. Cuba financia o estudo universitário, é gratuito. Agora, o estudante que faz medicina, a exemplo dos médicos que vieram trabalhar aqui no Brasil,
R$ 10.000 era o salário, 3.000 ficava com o médico, 7 para o governo cubano, que financiou o estudo do médico cubano, Quer dizer, tá certo isso? Não tá. Aqui no Brasil, eu acho que o estudante que consegue o financiamento pelo FIES, depois que ele começa a trabalhar, ele começa a pagar o financiamento. Eu acho justo isso aí. Agora, o cidadão ser empregado do governo, porque o governo financiou a educação, e tem pessoas aqui no Brasil que são apaixonados pelo regime de Cuba. Interessante, que mente arcaica, atrasada desse pessoal. Minha Nossa Senhora, eu não entendo. A gente tem que aceitar porque nós vivemos numa democracia. Agora, é difícil de entender isso aí. Bom, voltando para a China novamente. A China teve um presidente nosso aqui, Jango, que, salvo engano, ele era próximo da China e em volta de uma viagem da China teve o golpe militar aqui no Brasil, que ele foi deposto. Quem sabe se Jango, com essa aproximação com a China, a realidade do Brasil hoje não fosse outra. Então, é complicada a coisa. E tem alguns países asiáticos que estão se espelhando na China e crescendo também. Taiwan, eu já falei sobre Taiwan num vídeo anterior. Em 1960, salvo engano, começou a dar uma guinada. E depois da Segunda Guerra Mundial, em 49, Taiwan estava despedaçado. E aí, eu acho que a partir de 1960, salvo engano, o presidente falou, não, nós temos que fazer uma mudança aqui, radical aqui. E Taiwan hoje tem uma empresa que, se ela der um tranco à TSCM, o mundo passa sufoco, porque em torno de 90% dos semicondutores utilizados no mundo são produzidos em Taiwan. Os Estados Unidos gastou 12 bilhões de dólares, investiu numa fábrica da TSM no Texas, salvo engano. Agora, olhe bem o que Taiwan não está recebendo de benefícios para vir com essa fábrica produzir nos Estados Unidos, né? Então, há uns dias atrás, aí Taiwan falou, a TSCM falou, vamos aumentar em 20% os nossos preços, o preço dos semicondutores. E um abraço. Algumas fábricas repassaram e outras não, diminuíram o seu lucro e permaneceram mantendo a faixa de preço. Então, a TSCM se dá a esse luxo. Agora, desde 1987 que ela inaugurou, mas é uma potência, ela domina uma tecnologia no mundo que ninguém tem igual. A Indonésia é outro país que eu acho que está também se espelhando aí no gigante asiático. A Indonésia é a terceira maior democracia do mundo e um dos países mais muçulmanos do mundo. Então, o muçulmano aí está correndo aí também em busca do seu espaço no cenário mundial. A Indonésia, o Rigoto, salvo engano, Rigoto é o presidente, ele percebeu que eles têm muito minério lá, níquel e outros minérios. E aí ele percebeu que poderia ser mais rentável para o país industrializar a matéria-prima e não só exportar a commodity, mas o produto com valor agregado. E aí a Indonésia está também num crescimento também arrojado, vem tendo um crescimento arrojado.
em consequência da industrialização dos seus produtos. O caminho é esse. O Rigoto, salvo engano o nome dele, eu acho que é Rigoto de Goto, eu acho que é Rigoto, ele goza de uma popularidade muito alta lá na Indonésia, em consequência do trabalho maravilhoso que ele fez, que ele tem feito. Agora estão construindo a nova capital, Jacarta, salvo engano, porque a capital anterior estava inundando, mas é outro exemplo aí de economia crescente. E tem outros países asiáticos aí, Singapura, Vietnã, que estão também vindo aí no rastro da China também, seguindo o seu modelo econômico. Então, salvo engano, em 2010 eu já comentava isso aí na FSP, na Infomoney, que nós precisávamos ver o que era que podíamos adaptar aqui na economia do modelo chinês, porque lá na época estava crescendo, salvo engano, 2 dígitos. Então, em 2010, eu já tinha esse pensamento de que a gente tinha que se espelhar na China, adaptar o modelo econômico da China aqui para o Brasil. Agora, lamentavelmente, o governo é um governo radical para com a flexibilidade trabalhista, e isso dificulta a vinda das empresas para produzirem aqui no Brasil. É um governo que gosta do arroz fiscal tributário, eles gostam de arrecadar muito, mas o governo federal tem que se espelhar na iniciativa privada. A iniciativa privada, o que é que faz? Toda empresa, não é segredo, ela gosta de produzir mais com menos. O que é isso, mais com menos? Produzir mais gastando menos. Não é segredo, isso é mundialmente. É uma lei. É uma lei de sobrevivência. E a empresa crescendo, a empresa vai aumentar a geração de emprego, vai aumentar a arrecadação federal. Então, é uma contrapartida que ela dá ao Estado. Então, para o Brasil entrar nesse patamar aí do gigante asiático, tem que rever seus conceitos de carga tributária alta, gastos, diminuir seus gastos, produzir mais com menos. É por aí o caminho. Então, Nizanguanais, ele colocou um filho dele para aprender mandarim ainda criança, há anos atrás. Ele já vislumbrava o potencial da China. É por aí. Acorda, Brasil!